grupo de louvor, louvando ao Senhor para nós tirarmos dízimos e ofertas. Meus irmãos, os irmãos já vão orando, os irmãos que puderem fazer uma consagração, um jejum, porque nós sabemos que todo ano, irmão, é muita luta, é muita prova quando a gente entra na festividade. E ainda um tema tão adorado, tão específico para o Senhor, que vai ser toda exaltação a Ele. Então eu creio que o inimigo ele vai se levantar de todas as formas, né? Mas nós vamos juntos orar, vamos sim clamar o sangue de Jesus. Amém, irmãos? E eu creio que o Senhor já nos deu vitória. Amém. Igreja Pai Senhor, gostaria de convidar os irmãos que podem se levantar de pé, neste momento da oferta, nós estamos adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória. É um louvor conhecido, então vamos adorar aquele que é digno.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção. Deus abençoe e continue abençoando o grupo de louvor que leva a igreja a adorar a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 22, para a nossa meditação. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, eu vou ler e os irmãos me acompanham, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os teus olhos, incline a sua cabeça para me fazer mais uma oração e mantenha a Bíblia aberta. Senhor, eu quero, Pai, nesta noite te agradecer. Te agradecer, Pai, por esse momento que estamos aqui reunidos, juntos, adorando a Ti, exaltando e bendizendo, ó Pai, o Teu santo nome. Pai, te peço, Senhor, nesta noite, como sempre, porque eu sou dependente de Ti. Preciso, Pai, da Tua misericórdia. Preciso, Pai, do Teu Espírito Santo, para que Ele venha falar conosco. E eu te peço, Pai, nesta noite, abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra e guardá-la, Deus, no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor, para que a cada dia possamos, ó Deus, melhorar os nossos caminhos e viver para a Tua glória, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço e já te agradeço, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus. Amados,
Eu estava orando ao Senhor e pedi a Deus uma palavra para falar aos nossos corações, para falar conosco. E orando a Deus, Deus falou comigo a respeito desta palavra, a respeito desta igreja. E uma das coisas que o Senhor falou comigo é que há muita gente na UTI espiritual, vivendo por um milagre, né? Na UTI espiritual. E ali, meditando ali na casa do meu sogro, que a minha esposa teve que ir lá fazer eu acho que é um quiabo, né? Que ele tinha comprado. E eu falei, eu vou para lá então, né? Eu gosto de meditar. Passar o dia meditando, né? Tivemos a escola bíblica. Então eu fui para lá, eu fiquei no quarto dele meditando e a minha esposa ali fazendo o almoço. E aí Deus ministrando ao meu coração. Eu acho que cada um de nós aqui somos bem adulto, bem maduro no Evangelho para saber que havia tempo que Deus nos exortava de uma forma, os pregadores, os pastores tinham tanta autoridade de Deus, que eles traziam aquele sermão tão confrontador, que a gente olhava assim e fechava os olhos e pedia, meu Jesus, tem de misericórdia de nós. E está faltando isso em nossos dias. Está faltando isso, né? Deus ele tem olhado para a sua igreja aqui na terra e tem visto de forma como que a igreja ela está, como que ela está caminhando, como que ela está se portando, né? E nós, como igreja, temos visto também a situação que está a igreja nos dias a qual nós estamos vivendo. Lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 1, Jesus ele disse assim, que nos últimos dias se levantaria reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e surgiria peste, fome, tremores, rumores, e o aumento da iniquidade, o amor de muito se esfriará. O verso 13 diz, mas aquele que permanecer ou perseverar até o fim, será salvo. Essa parte de Mateus capítulo 24, já está perto de Jesus ir para a cruz. Então Jesus vai dar as últimas instruções e ele vai falar a respeito das coisas futuras, do que ia acontecer. Ali ele vai tratar a respeito do princípio das dores, o início das dores, as dores de parto, as tribulações e a grande tribulação, né? Ele está alertando os discípulos, ele está alertando a sua igreja, o seu povo, do que ia vir, do que ia acontecer. Aí Cristo então é levado à cruz, ele é preso, ele é morto, é levado à cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita. Aí ele fica aqui mais alguns dias com o corpo ressuscitado com a igreja. Ele ainda traz as últimas instruções, orientações para a igreja, e depois ele é ascensado aos céus e sobe e não volta mais, né? Ele subiu ao céu. E aí então o Espírito Santo foi dado à igreja. Em primeiro lugar, ele foi dado à igreja para glorificar a Deus, para que a igreja, em primeiro lugar, glorifique a Deus. Então, ele não tem só uma função. O Espírito Santo não só convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como também ele dá dons espirituais. E nós sabemos que é o mesmo Deus Pai e o mesmo Deus Filho. Então Cristo, depois que subiu ao céu, ascendendo ao céu, os discípulos permaneceram aqui. A igreja ela tinha uma forma. Depois ela começou
a decair, ela começou a cair, ela começou a descer. Então a igreja começou a ficar deformada. E o que começou a acontecer? A igreja ela começou a ser perseguida, né? As almas começaram a se chegar a Cristo, e então a igreja se espalhou, né? Aí muitos apóstolos, seguidores de Cristo, aqueles que foram chamados para liderar a igreja, foram presos, mortos. Tiago foi morto à espada, Pedro estava preso, Estevão, um jovem obreiro, um diácono, diferenciado dos demais, cheio do Espírito Santo, foi o primeiro martírio da igreja, foi apedrejado por causa do Evangelho. Então, você vai ver a igreja sendo perseguida, mas a igreja ela vinha com força, crescendo, né? Então, um dos apóstolos, chamado João, ele vai ser enviado à ilha de Pátimo por causa do Evangelho. E lá, já idoso, ele permanece lá por algum tempo. E lá o Senhor então tem visitado João, tem visto João, e não só João, porque João estava ali preso, estava precisando de um renovo, de uma força, de um ânimo, de um consolo. E o Senhor visita João na ilha de Pátimo, e lá o Senhor traz refrigério, lá o Senhor traz força. Lá naquela cidade, a cidade onde não tinha paz, a cidade onde só havia desgraça, onde só havia coisas horríveis, né? Mas o Senhor visitou João e trouxe paz, trouxe força, trouxe ânimo, trouxe renovo e trouxe revelação das coisas que iam acontecer. Então a primeira etapa aqui, porque quando você olha para o livro de Apocalipse, você tem que ver por sessões. Então nós temos 7 sessões no livro do Apocalipse, porque ele conta e reconta a mesma história. Ele traz a mesma história. E o que acontece? Do capítulo 1 ao capítulo de número 3, a mensagem é endereçada à igreja da Ásia. Ele envia as cartas que Jesus mandou que ele escrevesse para a igreja da Ásia, a igreja que estava ali, perseguida, fria, muitas das vezes, fraca. Mas Jesus então quer fortalecer os anjos, que são os pastores, os obreiros, e também os membros da igreja. Ele quer mostrar para a igreja que ele ainda está no meio dela. Ele está no meio da igreja. Quando ele trata no capítulo 1 a respeito das 7 estrelas e dos 7 castiçais, ele se refere aos 7 anjos e as 7 igrejas. A igreja que estava sofrendo ali, e ele está no meio dos 7 castiçais, ele está no meio das 7 estrelas. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala isso para João? Ele está dizendo o seguinte: eu estou no meio de vós, e tenho visto as aflições, eu tenho visto a angústia, eu tenho visto as perseguições, eu tenho visto, mas eu estou no meio de vós, eu estou no meio da igreja, cuidando de vocês. Então ele envia a carta à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Laodiceia e à igreja de Filadélfia. 7 igrejas da Ásia. Jesus, por mais que 2 delas não tinha nenhuma repreensão, mas críticas, e também tinha coisas que agradavam a Deus, e uma dessa igreja não tinha nenhum elogio. A intenção de Jesus para toda essa igreja é: vocês precisam se arrepender, perseverar e permanecer, para que quando chegar naquele grande dia, vocês subirem para a minha glória. A ideia de Jesus é que aqueles que estão errando se arrependa dos seus pecados e volte a Deus. Para a igreja de Éfeso ele diz: volte ao primeiro amor. Então a ideia de Cristo é o quê?
que as pessoas que estavam fazendo de forma errada, servindo a Deus de forma errada, voltasse ao primeiro amor e se arrependesse dos seus pecados. A igreja de Laodiceia, que é o tema nesta noite, é nós tratarmos a igreja de Laodiceia. Olha o que diz o verso de número 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. O Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja, e houve. A palavra executou o plano de Deus. A palavra que é Cristo, a palavra que é Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. O pastor das ovelhas, o pastor do rebanho, está dizendo: escreve isto. O princípio da criação. Jesus está dizendo: escreve e envia esta carta para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ou melhor, ela ficava dentro da cidade, aonde era conhecida como a cidade dos milionários, pois possuía belos teatros, estádios e ginásios com banheiros adaptados. Essa era a cidade de Laodiceia. Essa cidade de Laodiceia, na visão do Apocalipse, ela está sofisticada, imoral. Só que ela não era assim, porque Paulo, quando escreve para a carta de Colossenses, ele vai escrever e vai citar duas cidades aqui, e dentro dela Laodiceia, uma igreja que orava, uma igreja perseverante, uma igreja que guardava a fé. Então, dentro dessa cidade, uma cidade rica, a igreja ela foi corrompida. Essa igreja, ela seguiu o costume daquela cidade. De vez ela influenciar a cidade, irmão Flávio, ela é influenciada. De vez ela ser a luz para aquela cidade que precisava do evangelho, ela está sendo agora influenciada. A luz da igreja está sendo apagada. A cidade, ela foi fundada 250 anos depois de Cristo pelo governador Sírio, Antíoco II. E o nome dessa cidade é uma homenagem à esposa dele, Laodiceia. Ou Laodice, tá? A esposa dele. Então esse nome foi dado por homenagem à esposa desse imperador. Então o que Jesus faz? Dentro desse contexto, dentro desta cidade, a igreja estava como aquela cidade. Ele disse: as igrejas de Esmina e Filadélfia recebem elogios de Jesus. Aí eu vou trazer essas igrejas, as 7 igrejas, como a nossa igreja Defensores do Evangelho, e toda a igreja espalhada agora aqui ao redor do mundo. Dentro da igreja Defensores do Evangelho e dentro da igreja espalhada ao redor do mundo, nós temos irmãos como a igreja de Esmina e de Filadélfia. Nós temos também irmãos como a igreja de Éfeso, Pérgamo e Tiatira e Sardes. E também dentro da igreja nós temos irmãos como a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmina recebem elogios de Jesus. Porém, ela não é imortal. Ela ainda mantém um corpo corruptível, mas ela recebe elogios. Ela é perfeita no sentido de separação, não de perfeição, mas ela é destacada, e Jesus se agrada dessa igreja. Dentro da igreja de pessoas do Evangelho, dentro da igreja ao redor do mundo, temos irmãos assim, que são falhos, pecadores, cheios de defeitos, com a natureza pecaminosa,
porém tem uma vida piedosa, uma vida poupada, uma vida alicerçada em Cristo Jesus. E também nós temos a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Recebe elogios e também críticas. Elogios e críticas. E a igreja de Laodiceia recebe apenas crítica do mestre. Essas igrejas estão espalhadas ao redor do mundo e também dentro da nossa igreja defensores do Evangelho. Então o que Jesus faz para todas elas? Eu vejo as tuas obras para todas. Eu conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Para todas as igrejas, Jesus fala: eu vejo as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Ele vê as obras de cada um. Ele conhece as obras de cada um. Ele sabe as obras de cada um. Então a igreja de Laodiceia aparentemente apresentava uma igreja forte, rica, poderosa, mas espiritualmente ela era fraca. E a mais fraca. Ela tinha poder aquisitivo, ela tinha alianças, era uma igreja rica em posses, não faltava nada, mas dentro dessas igrejas era uma igreja fraca, uma igreja infiel, uma igreja sofisticada, uma igreja imoral, uma igreja que Jesus chama de pobre, nu, nem quente e nem frio, mas uma igreja morna. Louvado seja Deus. A igreja era rica aos olhos dos humanos. Você conhece a igreja que é rica? Igreja rica aos olhos dos homens, dos poderes. Ela é rica, ela é poderosa, tem aliança, não é perseguida porque tem aliança aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era pobre. Quais são as críticas que a igreja de Laodiceia recebe de Jesus? Primeiro, Jesus começa com essa igreja repreendendo ela, pontuando os problemas dessa igreja. O verso de número 15, ele vai dizer o seguinte, e o 16: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Que dera foras frios ou quente, que dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preste atenção, ele ainda não vomita, ele ainda não lança fora, ele ainda não rejeita, ele ainda não despreza, mas está pronto a fazer isso. Então você percebe que mesmo Jesus trazendo só crítica, a intenção de Jesus com essa igreja de Laodiceia é chamar para perto, é para que essa igreja abra os olhos e os ouvidos e se arrependa do seu pecado e volte para Deus. Essa é a intenção de Cristo, que eles ouçam a sua voz, ouçam a sua mensagem e se arrependa do seu pecado e volte para Deus. Volte para o tempo que a igreja de Laodiceia era. Lembra-te de onde caíste? Lembra-te, irmão José, de onde caíste? Se arrependa, irmã Gisele, e volta, Daniel, a praticar as antigas obras, as primeiras obras. Preste atenção, é crítica para essa igreja, mas a intenção de Jesus é mostrar suas falhas, o seu pecado, e aí você tomar consciência, a igreja de Laodiceia tomar consciência e voltar para onde ela saiu, o primeiro amor. Então a primeira crítica, a falta de fervor espiritual da igreja de Laodiceia. Falta de fervor, falta de ânimo, falta de vigor, falta de força. E não há pessoas assim, que não tem mais fervor, não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais alegria de servir a Deus, não tem mais alegria, parece que carrega sabe o peregrino? Um monte de fardo nos ombros. Falta de fervor espiritual.
Por isso que não é nem frio nem quente. Ou é gelado mesmo, ou é quente. Mas morno não dá. Mas por que ele usa essa comparação? Por que Jesus faz essa comparação? Por que ele está dizendo isso? Porque você vai conhecer um pouco da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ficava localizada próximas às cidades de Hierápolis e Colossos. Então a igreja de Laodiceia ficava localizada próxima a essas cidades. E tanto Hierápolis como Colossos são mencionados na Bíblia. Aí nós vamos agora para Colossenses, capítulo de número 4, verso 12 ao 13. Olha o que diz Paulo para essas igrejas. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Olha o verso 13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Olha só. Olha a igreja de Laodiceia, olha o contexto dela. Olha, Francisco, o contexto dela. Paulo diz, eu dou testemunho dessas igrejas. Eu dou testemunho dos irmãos. Uma igreja que combatia. Uma igreja de fé. Uma igreja de perseverança. Uma igreja de oração. E olha o estado que ela se tornou em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14 e 22. Ela desceu. Ela ficou sofisticada. Ela ficou terrena. Ela ficou mundana. Ela não tinha Jesus dentro dela. E parecia que tinha. Então em Hierápolis havia, olha o que havia na cidade de Hierápolis. Havia águas quentes medicinais. Águas quentes. E em Colossos havia águas frias que saciavam a sede dos viajantes. Quando chegava em Laodiceia, olha o que acontecia com elas. Lá em Laodiceia, as águas que chegavam por dutos eram mornas. Quando ela vinha para a igreja de Laodiceia, eram mornas para essa cidade. Ou seja, água sem função alguma, não tinha valor, não servia para nada. Além disso, as águas de Laodiceia continham carbonato de cálcio, uma substância muito comum no calcário. Essa substância provocava náuseas. E aí Jesus, ele pega essa cidade e manda a mensagem. E a mensagem que Jesus quer passar para a igreja de Laodiceia é que eles eram disfuncionais. Olha só, uma igreja rica, uma igreja que tinha tudo, que se reunia para cultuar a Deus, mas ela era disfuncionais. Da forma que ela estava, nas condições que essa igreja estava, não estava fazendo efeito nenhum na cidade de Laodiceia. Pastor, traduz para me entender. Por exemplo, o crime não era diminuído. Ou seja, o que acontece nos nossos dias? Então, os crentes de Laodiceia não estavam oferecendo refrigério aos cansados, nem cura para os doentes espiritual. Está tudo bem. Eu dando o dízimo, a oferta, está tudo bem. Eu marcando presença, eu chegando cedo, está tudo bem. Mas não estava fazendo efeito na vida das pessoas. As pessoas não estavam sendo tocadas, não estavam sendo impactadas. E pelo contrário, as pessoas estavam se escandalizando por causa da igreja de Laodiceia. Não é pela a cidade de Laodiceia. A mensagem não é para a cidade. A cidade precisa de Jesus. E quem tem que levar Jesus é a igreja. Quem é a lâmpada não é a cidade. Quem é a lâmpada não é o mundo. Quem é a lâmpada é a igreja que carrega a luz, que é Cristo.
Louvado seja Deus. Uma igreja morna, sem vida, provoca náusea. Daí Jesus diz que estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca. E não tem muitos irmãos que estão assim. Talvez, quem será o culpado? Talvez os pastores. Nós que temos omitido a mensagem verdadeira, a mensagem do Evangelho. A irmã Jeane falou algo, eu até peguei essa parte, eu não participei muito da escola, mas ela disse assim, que a mensagem, ela era verdadeira, e os missionários que iam para aquela cidade pregar o Evangelho, eles iam com um propósito, pregar o verdadeiro Evangelho, e as pessoas se arrependiam, e confessavam a Cristo como o seu único suficiente Salvador. Essa é a primeira crítica. Ela era morna. Tá tudo bem. É lá do outro lado que está tendo homossexual. Não está mexendo com a gente não. Deixa eles para lá. É melhor nós ficar aliado com o governo, porque o governo também não mexe com a gente. O governo favorece a gente, né, irmã Giane? A gente não arruma briga com eles. Pelo contrário, a gente vai ganhando espaço. Não, tá tudo bem. Ele vai deixar a gente cultuar a Deus. Quem ouviu? Tem um pastor, e eu não sei o nome dele, mas é um pastor africano, bem conhecido. Ele foi morto. Pagaram o resgate para ele, de coisas de muito dinheiro, porque pediram o resgate por ele. A igreja se reuniu, levantou o valor, deu aos soldados, e mesmo assim eles não soltaram esse pastor. É um pastor africano. Ele foi morto. Ele foi morto por causa do Evangelho. E a igreja de Laodiceia é um exemplo de muitas igrejas fazem alianças para não serem perseguidos. Não confrontam, pelo contrário, alimenta o ego de autoridades. Não foi assim? E a segunda crítica era o orgulho espiritual, a soberba, a prepotência, a arrogância dessa igreja. Além de ela ser rica, ser próspera, só que ela está morna. E não é só isso. Ela era arrogante, ela era orgulhosa, prepotente. Então a segunda crítica é o orgulho espiritual e material da igreja. E ela também era muito materialista. E no nosso meio não há pessoas assim, materialista. Olha o verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. A igreja está dizendo, rico sou e estou enriquecido. Com o quê? Com coisas dessa terra. Para Jesus citar isso, porque a única coisa que ela se orgulhava é das coisas que ela adquiriu materialmente. E não é crente quando tem 2, 3 carros, 10 carros, eu tenho posses, rico sou, estou enriquecido. E aí se vangloria com o seu poder, daquilo que conquistou, casas, dinheiro, e diz, rico sou. Uma igreja orgulhosa, prepotente e arrogante. Aí Jesus está dizendo, e de nada tenho falta. Olha, a igreja não tem falta de nada. Tá precisando de tem cesta básica, pode dar? Tem para limitar a cidade inteira? Tem. Os irmãos da igreja tinham necessidade? Não tinha necessidade. Não falta nada. Tá tudo certo. Acredite que tá desse jeito. Ele não tá nem quente nem frio e diz, não falta nada, porque Deus tem me abençoado, porque eu tenho visto as bênçãos de Deus pelos carros que eu tenho. E se eu tenho os carros, foi Deus que me deu. E se eu tenho casas, foi Deus que me deu. E se eu tenho muitas roupas, se eu não passo fome, se eu não passo necessidade, foi Deus que me deu. Então de nada eu tenho falta. Aí Jesus está dizendo assim, oh meu Deus, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu.
pessoas que estão desta forma. Ele nem sabe que ele é assim mais. E há pessoas que ele não sabe que é assim mais, João. Ele está num estado tão crítico que ele pegou tudo aquilo que ele adquiriu e falou: Deus me deu, então Deus está comigo, porque eu sou muito abençoado. E Jesus está dizendo: você está pegando as suas riquezas como uma aprovação da minha bênção. Pelo contrário, igreja de Laodiceia, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia perdeu a capacidade de ser sal e luz. Ao invés de influenciar o mundo, estava sendo influenciada por eles. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso de número 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Você é luz aonde você anda. Você é luz. Você é sal onde você anda. Você faz a diferença lá. Quando você chega, aquela escuridão, ela começa a esclarecer, porque a luz que está em você, o brilho do Espírito Santo, o Espírito Santo está com você, chegou junto com você naquele lugar de trevas. Você que tem que impactar as pessoas, influenciar as pessoas, não ser influenciados por elas. Glória a Deus. E não é isso que estamos vivendo, igreja, no modo geral? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Para mim, que também sou pecador como você, que sou indigno de estar aqui, é difícil para mim pregar um sermão desse, porque eu também me coloco nessa condição como pecador que eu sou, mas alguém tem que ser usado por Deus para falar. Quando você vê um pregador, ou um pastor, ou um pregador trazendo palavra de exortação, não é porque ele é melhor do que você, não é porque ele é mais perfeito que você, pelo contrário, Deus está usando a vida dele para falar com a igreja e com o próprio pastor, para nos alertar, porque essas mensagens nos aproximam de Deus, nos leva para mais perto de Deus, nos leva para ter uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida de temor a Deus. Somente por essas pregações, somente por essas mensagens. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei você, mas quando eu estudo essas mensagens, quando Deus dá essas mensagens, ou eu estudo, ou eu mesmo prego, ou algum irmão prega essas mensagens, ele me leva para mais perto de Deus, porque quando eu caio em si, eu reconheço que eu sou falho, pecador, e preciso melhorar para viver com Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Qual foi o motivo? Por que ele falou mais do inferno do que do céu, irmãos? Para quem? É simples o que eu vou dizer. Ele falou mais do inferno do que do céu, para que as pessoas tenham
tenha consciência e não vá para o inferno. É por isso que ele alerta a igreja a respeito dessas coisas, para que eu e você não vá para este lugar. Louvado seja Deus. Olha o que diz João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é isso que a igreja de Laodiceia estava fazendo. Sem Cristo, ela dizia: sou poderoso, sou poderosa. Sem Cristo, sou forte. Sem Cristo, sou rica. Sem Cristo, eu sou poderosa. E não há igrejas nessas condições que também está do mesmo jeito que Laodiceia, dizendo: eu tenho poder, eu tenho poder requisitivo, eu tenho pessoas à minha disposição, à minha volta, eu sou conhecido, a igreja ela é rica, ela conquistou espaço, redes, televisão, rádio, mas está longe de Deus, longe do Senhor. E Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Precisamos de Jesus para termos saúde, comer, beber, temos roupas, trabalho, proteção, ânimo, conforto, entre outras coisas. Faça o autoexame agora da sua vida. Você analisa, olha para dentro de você. Veja se de fato qual é a sua condição nesta noite. Então Jesus está dizendo: tu és infeliz, pobre, cego, nu. Jesus dá a oportunidade para os crentes autossuficientes de Laodiceia se arrepender. A Bíblia diz assim: que aquele que confessa, alcança misericórdia. Se arrepender, cair em si. Eu pequei, não sou chamado de filho, eu vou voltar para a casa dos meus pais, não como filho, mas como trabalhador. O pai viu de longe e correu e o abraçou o seu filho e perdoou o seu filho, porque ele confessou os seus pecados, ele caiu em si e se arrependeu. Aí o verso 18, olha o que ele diz. No 17 ele diz: tu és infeliz, pobre, cego, nu. Mas no 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Não tem como o cego guiar outro cego. Sabe qual é a minha raiva? Eu não vou apagar isso não. A minha bronca é com esses pastores, com essas igrejas que pregam o falso evangelho e está levando muitos com eles para o inferno, para o lago de fogo. Meu Deus. Glória a verdade. E dizem estar pregando o verdadeiro evangelho e as pessoas não mudam de vida, continuam mesmo e até pior. Está nu, está com fogo apagado, está pobre, roupas manchadas, olhos fechados, estão cegos, estão surdos. E Jesus está dizendo: aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Nós precisamos, amados irmãos, orar por esses irmãos, orar por essas igrejas, orar por
por esses pastores, para que as escamas caiam dos olhos dele, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e eles voltem a enxergar a glória de Deus. Paulo disse assim, Luana, olha que tremendo, Luana, o que Paulo estava dizendo. Me dá carta, Caifás. Me dá carta, Caifás. Eu vou para Damasco. Eu vou defender o evangelho. Me dá carta. Eu vou matar esse... Aí ele está lá, vendo Estevão sendo morto. E Estevão dizendo, eis o céu aberto. E Paulo dizendo, você já era. Ele foi e teve um encontro com Cristo. A Bíblia diz que ele pegou a carta e foi para... Nem chegou na cidade. Daniel. Quando ele pega a carta, o Senhor da igreja, o pastor da igreja, o Deus da igreja, o rei da igreja, amassa Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. A glória seja dada ao Senhor. A Bíblia diz que ele cai diante do Deus Todo-Poderoso. Cai. A arrogância cai, oh glória a Deus. A soberba cai, a prepotência cai tudo diante de Deus. Os olhos que estavam fechados são abertos, os ouvidos são abertos, e ele levanta, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. Eu me encontrei com Cristo, Ele me achou e me lavou, me purificou, me santificou, me transformou e abriu os meus olhos e me encheu da sua presença. É a presença de dentro de Jesus, é a presença de Jesus que nos fortalece, é a presença de Jesus que nos renova, é a presença de Jesus que nos anima, é a presença de Jesus que faz eu e você vencer os pecados. Aleluia, Xúria de Calamaia. Aleluia, conselho. Ele não quer lançar fora, é incrível. Ele pontuou assim, ó. É isso? Acerta. Pastor Alessandro, acerta. Ó, tu és nu, tu és pobre, tu és miserável, sabe por quê? Porque tu acha que tu és rico, tu acha que tu és poderoso, mas você é nu. Se arrependa. Ouça a minha voz, Jesus dizendo para mim e para você. Ouça o meu conselho. Se arrependa. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 55, verso 1 ao verso de número 3. Vós, todos os que tendes sede, ei, vós que tendes sede, vinde as águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, sem vinho e leite, porque gastais um dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando vós as firmezas beneficências de Davi. Aliança, porque Jesus é filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês ouvirem, Flávio, Francisco, meu Deus, se vocês ouvirem, venha e coma, venha e beba, venha e enriqueça, porque eu farei uma aliança perpétua com você. Eu farei uma aliança perpétua e ninguém poderá tirar você das minhas mãos, se assim vocês ouvirem a minha voz. Aleluia! Ouça! Ninguém vai tomar vocês da minha mão. Louvado seja Deus. José, pode vir, filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí o verso 19, imaginando, ele diz assim: olha só, eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
o amor aqui não é um amor fraternal. Por mais que ela esteja com Cristo ligada no amor fraternal, é o amor ágape dele. É o imensurável amor. É o amor ágape. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Quando ele diz que estava a ponto de vomitar os crentes de Laodiceia de sua boca, significa que ele ainda não fizera o que tinha vontade. Ele só tinha vontade de vomitar, de lançar fora, mas ainda havia tempo dele de se arrepender. Se essas pessoas ouvirem a voz de Deus e se arrepender dos seus pecados, mesmo que eles cometam homicídio, adultério, fornicação, criminalidade, pedofilia, e aí vai, homossexualismo, seja o que for que eles cometeram ou que comete, se eles pedir perdão dos seus pecados, confessar os seus pecados e se arrepender, ele será perdoado por Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, verso 11: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Jesus me ama, Ele te ama, e é por isso que Ele vem e nos repreende, nos exorta, nos chama a atenção, nos bate com a varinha santa, para que eu e você acorde, deixa a praga, confessa, e aí Ele vem e me abraça como filho pródigo. Se meu povo que se chama pelo meu nome, oh glória a Deus, ei, calabaçuga da calamaia, se humilhar, orar, é buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Filho meu, não rejeites a minha correção, filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Que tremendo esse amor, essa misericórdia, essa graça de Deus. Olha que tremendo. Hebreus capítulo 2, verso 5, igreja, e o 7 diz: e já vos esqueceste da exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Suportais a correção de Deus, vos trata como os filhos, porque que o filho, a quem o pai não corrija, suporta a correção. Você é pai, você é mãe, você é filho. Deus, Ele te repreende, Ele te põe de castigo, Ele chama a tua atenção, Ele puxa a tua orelha, Ele reclama, muitas das vezes Ele é chato, mas é porque Ele te ama. Ele não quer que você perca, Ele não quer que você se perca por este mundo. É por isso que Ele te castiga, é por isso que Ele te repreende, é por isso que Ele te chama a atenção, porque Ele te ama. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não há ninguém meigo como o nosso amado Jesus. Não há ninguém perdoador como o nosso amado Jesus. Não há ninguém que nos ama como o nosso amado Jesus. Aí o 20 que é bonito: eis que estou à porta, Keila, Everson, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, ele comigo. Cristo quer renovar a aliança conosco.
Ele sabe que nós rejeitamos Ele. Ele sabe que nós estamos longe dEle. Ele sabe que nós estamos frios. Ele sabe que nós estamos fracos. Ele sabe o que a gente está fazendo. Ele sabe de tudo. Ele sabe que nós é morno. Ele sabe que nós falta o amor. E Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo, deixa eu entrar. Porque se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou sentar na mesa. A mesa fala de comunhão. Eu vou sentar na mesa, entrarei até Ele e com Ele cearei e Ele comigo. Lucas capítulo 12, verso 37 diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se girar e os fará assentar à mesa, e chegando servirá. Como Jesus derramou lágrimas, os pastores têm que derramar lágrimas pelas almas, pelas ovelhas. A igreja tem que derramar lágrimas. Se você está nessa condição, se você conhece alguém que está assim, chore por essas almas, chore, ore por ele, ore por ela, ore e fala: Deus, me dá estratégia para mim até essas almas, para ir até esse pastor, até esse irmão, e esclarecer para ele, abrir os olhos dele, os ouvidos que estão tampados, para que eles vejam que eles estão longe da luz e volte para o aprisco novamente. Louvado seja Deus. Amados, a minha esposa é a pessoa que está mais perto, até dos meus filhos. E ela é minha confidente. Ela é minha confidente. E ela tem visto o meu lamento. Ela tem visto as minhas lágrimas, eu lamento, as minhas lágrimas, a minha dor. Paulo disse: eu sofro dores de parto por causa dos escolhidos, por causa da igreja, por causa daquele irmão que não vem para a igreja, aí não vem 2 domingos, 3 domingos, aí eu me preocupo, eu vou lá e mando mensagem, aí eu fico preocupado com aquele irmão que está passando problema no casamento, com aquele irmão que está passando problema com o filho, aí eu falo: olha, nega, nós temos que orar. Como é que eu posso? Olha, eu não posso nem exigir muito desse obreiro, eu não posso nem exigir muito desse irmão, olha a situação dele, a situação dela. Aí eu falo: Jesus, tem misericórdia. Muitas das vezes eu fico olhando para a nossa igreja e falo: nós estamos andando assim em milagre, e aí eu vejo a mão de Deus ali cuidando de cada um de nós, até desses irmãos que estão sem força, que estão fracos na fé, que estão sem ânimo. Aquilo que eu não posso fazer, eu falo: Senhor, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não posso fazer, vai lá, Senhor, entra nesse casamento, entra nessa vida, entra nessa casa, entra nessa vida espiritual, Senhor, vai lá, Senhor, fortalece o meu irmão que está fraco, anima o meu irmão que está desanimado, alegra o meu irmão que está triste, Senhor. Oh, glória seja dada ao Senhor. Quantos irmãos que nós conhecemos que estão fracos na fé. Aí o 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Sabe o que é isso? A igreja, ela vai sentar com o Senhor no trono. Quando o Senhor vir julgar as nações, aí vai haver a igreja, né? O casamento das bodas dos cordeiros. Olha só, José, a igreja está aqui, o Senhor vai raiar, está próximo, João está próximo, Esther está próximo. Está próximo. Aí daqui a pouco o Senhor aparece, a igreja vai se encontrar com o noivo. Aí o casamento. Ninguém tira mais. Está aqui, ó, o encontro, o casamento. Você deve ter ido em casamentos bonitos, mas esse casamento será o melhor. O encontro do noivo com a sua noiva. O casamento, Pati, ó, com a igreja. Aí o mundo aqui. Aí de repente a igreja agora, Apocalipse capítulo 19. Aí as bodas do cordeiro, o casamento da igreja. Lá vem a igreja. Lá vem o noivo, corpo glorificado, olhos de fogo, cabelos brancos. Lá vem o noivo com o seu exército, com as almas que estão debaixo do altar, clamando por justiça.
Não, é o sol. Não, esse é o sol da justiça. Jesus Cristo, aquele que nós não ouvimos. A Bíblia diz que trazerá grande temor, lamento, medo. Aí as nações vão se dobrar perante ele. E a igreja estará com o Senhor, irmã Jeane, irmã Gisele. A igreja estará com o Senhor. Aí imagine só, para pra pensar, todo mundo, o mundo inteiro se dobrando perante aquele que vive e reina para todos sempre. Mas o teu Deus, o nosso Deus, o nosso pastor. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Oh, glória, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Eu quero fazer algo com a igreja hoje. Aleluia. Oh, meu Deus. O grupo de louvor se prepara para louvar não sei o quê. Aleluia. Mas eu quero que vocês façam igual aconteceu quando Salomão assumiu a posição do pai. E aí ele falou, eu quero tudo do bom e do melhor. Davi quis construir o templo. Ele não conseguiu. Porque Deus falou, você tem mão manchada, mas o teu filho vai construir. A Bíblia diz que aí ele arrumou todo o ouro, prata, bronze, rubi. Levantou o templo, preparou os melhores músicos. E aquela letra não está escrita na Bíblia, a letra, mas foi um louvor tão extraordinário que Deus desceu do céu com a nuvem. E a igreja não aguentou a presença de Deus. E eu quero convidar você a orar nesta noite, a dobrar o seu joelho. Se tiver coragem, faz tempo que eu não faço isso, eu estou ousado hoje. Vem aqui na frente, irmão, vamos orar aqui de joelho, nós todos juntos, todo mundo junto de joelho, vamos orar, todo mundo, o grupo de louvor, leva o microfone, vai dobrar o seu joelho também, depois que levantar, vai levantar cantando, se assim aguentar cantar, se assim aguentar levantar, mas vamos chamar, atrair a presença de Deus nas nossas vidas nesta noite. Oh, glória seja dada ao Senhor. Glória, glória. Vamos orar. Toda a igreja dobrar o seu joelho aqui. Vamos orar. Nós temos aqui, irmão, 10 minutos. Nós oramos 5 minutos. Oramos com sinceridade, com fervor, confessando os nossos pecados. Oh, glória a Deus. Pode vir todos vocês. Deixa a porta comigo. Pode vir todos, criança. Pode vir todos. Eu vou ficar de pé orando de olho aberto. Eu só quero que vocês orem. Eu quero que vocês clamem. O grupo de louvor também tem que orar. Se for possível, dobre o joelho. Mas eu quero ver o grupo de louvor orando. Eu quero ver a igreja orando. Eu quero ver todos orando. Buscando a presença de Deus. Buscando a presença do Senhor. Pedindo poder. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eixa da calabaçoia da calamaia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar. Vamos orar, igreja. Vamos buscar a presença de Deus. A igreja só tinha crítica. Era uma igreja morna. Era uma igreja fria. Mas o Senhor disse, se arrependa-te. Escute o meu conselho. E se arrependa-te. Se arrependa-te. Se arrependa-te. E de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Oh Deus, deixa da calabaçoia da calamaia. Nós ouvimos, Senhor, a tua palavra nesta noite. Nós ouvimos, Pai, a tua mensagem nesta noite. E nós reconhecemos, ó Deus, o nosso pecado. Nós reconhecemos, Pai, que nós estamos materialistas. Nós reconhecemos, Pai, que nós estamos mornos. Nós reconhecemos, Senhor, os nossos olhos abriu, os nossos ouvidos abriu. Eu reconheço agora, Pai, o meu pecado, as minhas falhas, Senhor.
Glorifica, Senhor, a tua igreja. Glorifica, Pai, o teu povo. Santifica-nos, Senhor. Nos limpa, Senhor. Nos limpa, Deus. Tira tudo que há em mim. Tira tudo que há em nós que não te glorifica, ó Pai. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu Espírito Santo. Nós queremos ser cheios de ti. Nós queremos viver para ti, Senhor. Nós necessitamos da tua presença, ó Deus. Nós necessitamos do teu Espírito Santo. Aqui estamos reunidos com a tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Pai, os obreiros. Aviva, Pai, os varões. Aviva, Pai, as irmãs. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E notifica, ó Deus. Toma, Pai, cada um de nós nas tuas mãos. E nos fortalece, nos encha da tua presença, Senhor. Porque sabemos, Pai, que a tua presença nos fortalece. Que a tua presença, Pai, nos anima. Que a tua presença, Pai, nos enche. Que a tua presença, Pai, nos dá ousadia, Senhor. Nos encha, Pai, da tua presença, ó Deus. Toma, Senhor, das tuas mãos as nossas vidas. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não retire de mim, Senhor, teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Pai, um coração puro. Renova em mim, Pai, o Espírito reto. Não me lance fora, Pai, da tua presença. Não retire de mim, Pai. Não retire de nós, Senhor. Não retire, Pai, da tua igreja o teu Espírito Santo. Obrigado, Deus. Oh, Xadacalabaxoga da Calamaia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. Receba a presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh Deus fiel. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus ainda continua distribuindo os dons espirituais. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, 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 adore ao Senhor. Oh, glória a Deus. Ele está à porta, está batendo na porta. Ouça a voz do Senhor, Ele vai ceiar na mesa com você. Ei, Xadacalabaxoga da Calamaia. Aleluia, 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 aleluia. Agora é o Senhor. Busca o Senhor, busca o Senhor. Ei, nem o memória suja da Calamaia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Convida o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo. Quebra o protocolo nessa noite. Convida o Espírito Santo. Convida. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo.
Enche, Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Traz os dons. Enche, Senhor. Enche, Pai, a tua igreja. Enche, Pai. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Pai, da tua presença, ó Deus. Sai da calabassoga de calabaio. Todos os dias, Só pra te adorar, quero ser meu bom perfume, primeira essência, jardim, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que possamos ser avivados todos os dias. Aleluia. Que possamos deixar o Senhor nos avivar todos os dias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, palavra abençoada do nosso pastor. Aleluia, Jesus, nós temos que ter o cuidado de não estarmos como aquela igreja. Aleluia, para não sermos vomitados pelo Senhor. Para o Senhor não ter nojo de olhar para nós. Aleluia, com nojo, mas com amor. Dizer, vem bendito de meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. Deus abençoe o nosso pastor. Vamos se colocar de pé para orarmos, para irmos para os nossos lares. Aleluia. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por podermos estar entendendo, Senhor, o Teu Evangelho, por podermos, Senhor Jesus, ter um anseio, Senhor, e sermos avivados, Senhor Jesus, pela Tua presença, Senhor, por sermos, Senhor Jesus, exaltados, Senhor Jesus, amundamos, Senhor Jesus, as nossas práticas pecaminosas, Senhor Jesus, olha aí a Tua igreja, Senhor, despeja a Tua igreja, que o Senhor possa dar uma semana abençoada, aguardando, repreendendo a fúria do adversário, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, Pai, ter uma semana cheia da Tua graça, nos ajude a cada romper da manhã, Senhor, oh Jesus, ajuda o Teu povo, Senhor, dê uma noite, Senhor, oh Senhor Jesus, Senhor, dê uma noite, Senhor Jesus, tranquila, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Levantemos as nossas mãos, amém? Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Digamos todos: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que o Espírito Santo despeça a igreja na tua santa paz. Amém.